Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre química analítica, um pouco sobre o relatório de gravimetria. Eu sei que isso aqui é uma experiência que vocês ainda não têm. Eu quero mostrar um modelo de relatório bem simples e bem eficiente, tá certo? O que eu preciso falar para vocês? Nós fizemos a análise, a última foi de sulfato de bário, mas a primeira foi sobre o óxido férrico, né? Aí vocês precisam colocar lá nos cálculos todas aquelas massas, a massa do papel mais a amostra, né? Depois a massa do cadinho vazio, a massa do cadinho mais a amostra, todos aqueles cálculos, tá? É interessante que vocês façam isso. Não se esqueçam que o relatório deve constar a introdução. Vou falar o que na introdução, Marcelo? Bom, a determinação do ferro. Fala sobre o ferro, tá? Um pouquinho sobre o ferro, não sobre o ferro metálico. Eu não quero saber que o ferro é um metal, né, que tem ponto de fusão X, ponto de ebulição Y, não. Eu quero saber sobre o ferro coisas que são aplicadas no dia a dia. Para que o ferro é importante? Determinar ferro é importante em quê? Né? Para quê? Então, determinação de ferro em remédio, determinação de ferro em alimentos, né? São essas coisas que eu preciso saber. Isso na introdução, tá bom? Na metodologia, vocês vão descrever todo o passo a passo que a gente fez, né? Para os reagentes, os materiais, os utensílios, como é que foi a reação, tá? Para a gente poder obter o hidróxido de ferro lá, né? Depois a secagem na estufa, que aconteceu durante alguns dias por conta do feriado, mas não precisa citar, basta colocar que ficou na estufa durante alguns dias, né? Depois colocou-se na mufla, né? E calcinou-se na mufla a 800 graus, né? Durante uma hora. E depois colocar os valores, né? Os resultados, discutir os resultados, colocar todos os cálculos e no final discutir esses resultados, né? Se foi bom, se aproximou do valor teórico, né? Apresentem os resultados, tá bom? E no final a bibliografia, tentar não usar aqueles endereços tão grandes da internet, tentar colocar endereços reduzidos quando possível, ou então citar as referências bibliográficas que nós temos de autores de livros, como Vogel, como Skug, como Bacan, né, autores conhecidos, tá bom? É isso. Não tem muito segredo não sobre o relatório. Bom, então aqui o objetivo é fazer essa apresentação, né, do relatório. Então, a prática aqui foi sobre determinação do sulfato por espectrofotometria e gravimetria, tá? A primeira coisa que eu peço no relatório é que vocês coloquem um sumário. Esse sumário vocês vão organizar depois que o relatório está pronto, tá? O relatório ele deve ter todos os tópicos, né? Resumo, introdução, tá? Depois a metodologia, os resultados e discussão. Os subtópicos, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele colocou introdução, aí colocou 2 subtópicos. Determinação do sulfato por gravimetria, determinação do sulfato por espectrofotometria. Nós fizemos por gravimetria, tá? Então, no caso aqui, a gente vai falar sobre sulfato por gravimetria. Eu poderia colocar um tópico aqui falando sobre o sulfato, sobre a importância do sulfato, tá? No caso, nós fizemos sulfato de bário. Então, no caso, o nosso alvo não é o sulfato, e sim o bário, tá certo? E aí você pode criar quantos subtópicos você quiser. Sendo que, para uma introdução de relatório, não é interessante que ela seja maior do que 2 páginas, tá? Então, 2 páginas eu acho que é o suficiente para a introdução de um relatório. Pode até ser uma página, desde que seja bem feita, tá certo? Uma página completa. Podem ser 2 páginas também. Veja que ele também colocou para metodologia, materiais e metodologias, ele colocou subtópico.
tá? Colocou o procedimento e depois colocou o que aconteceu na gravimetria. Depois colocou materiais e reagentes, criando mais subtópicos, tá? E depois colocou um fluxograma, que resume essas etapas. Por fim, resultados, tá? Dentro dos resultados, ele situou quais são os resultados, de que tipo são os resultados. No nosso caso, vai ser só a gravimetria. E depois a conclusão e as referências bibliográficas. Muito importante isso, tá? Vamos ver agora como é que fica a questão do relatório propriamente dito, tá bom? Então, vou aqui abrir para vocês. Vamos botar aqui, ó. Então, o relatório eu peguei da Universidade Federal do Pará. Aí está aqui a introdução, ó. Então, aqui na introdução ele fala do sulfato, porque é um objetivo, é o objeto deles, tá? Então, fala aqui do sulfato. Eu vou baixar aqui um pouquinho a porcentagem, baixar um pouquinho mais. Ó, aí ele fala do sulfato, determinação do sulfato por gravimetria, né? Ele vai citando, ó, ele cita aqui os autores, tá? Alguns subtópicos. Terminou a introdução ele fez em 1 folha e meia. Aí ele passa para a metodologia. Então, primeira coisa, ele citou materiais e reagentes, tudo que for usado. Eu só vou lembrar a vocês que esse ml, o L, que é de litro, é maiúsculo, tá, pessoal? Não usem esse L minúsculo, não, tá errado. É L maiúsculo, tá? Aí depois, ó, procedimento experimental. Aí ele diz como é que preparou a solução, tá? Depois ele fala como é que aconteceu a precipitação. Depois fala sobre a filtração, a lavagem do precipitado, a calcinação. Esse relatório aqui ele não deu muitos detalhes sobre esses tópicos. Eu achei um pouco aquém do que poderia ser, tá? Então, vocês poderiam falar melhor. Por exemplo, a gente fez uma precipitação a quente, né? Tá tudo lá na apostila, no roteiro, né? A gente também fez uma calcinação numa temperatura de 900 graus, tá tudo lá na apostila também, vocês podem pegar. Espectrofotometria, esse item a gente não vai fazer, a gente só fez gravimetria. Aí ele repetiu, né? Colocou a vidraria que foi usada na espectrofotometria, colocou o procedimento. Então, vocês vão colocar para a gravimetria a vidraria que foi utilizada, os materiais e reagentes, né, no caso, vidraria, né, reagentes, utensílios e o procedimento experimental. Aí, preparo da solução, se quiser colocar, é interessante colocar como é que foi feito o preparo da solução, usou um catalisador, como é que foram as condições, precipitação, né, filtração, lavagem do precipitado. Nós tivemos uma etapa de secagem, nós tivemos uma etapa onde colocamos o material na estufa, para depois colocar no forno, tá? Muito bem. Acabou aqui. Aqui ele fez uma espécie de fluxograma, para explicar melhor, para resumir todas essas operações. O fluxograma não é obrigatório fazer, tá, pessoal? Descrevendo lá fica legal. Muito bem, aqui a parte de resultados. A parte de resultados, gravimetria, vocês vão organizar os valores, tá? Por exemplo, a massa pesada da substância, no caso nós pesamos o cloreto de bário, vocês vão organizar essa massa pesada, vocês vão organizar a questão também da massa do cadinho, né? Aqui não interessa muito para a gente a massa do papel de filtro, porque no final a gente vai obter o sulfato de bário e a gente não precisa, dizer assim, transformar, porque a gente já obteve o sulfato de bário na precipitação e é o próprio sulfato de bário que vai ser pesado ao fim da calcinação. Então não houve uma mudança de fórmula, tá? Então não houve, então vai ser a mesma coisa. Mas é interessante colocar a massa do cadinho, logicamente, antes e depois da calcinação. E aqui, ó, todos os valores, né? Organizadinho, façam aí as contas, coloquem essas contas direitinho, cálculo do erro,
espectrofotometria não. E por fim, vocês vão... aqui é toda a parte de cálculo dele, né? É um pouco maior porque teve espectrofotometria. E depois ele faz a conclusão, tá? Ele não fez aqui a conclusão da gravimetria, ele fez só da espectrofotometria e no final coloca as referências, tá bom?